Questão de raciocínio lógico, a banca AOCP cobrou no concurso da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte em 2022. Questão facinha, questão boa de lógica. Se você está se preparando para algum concurso da banca AOCP, esse é mais ou menos o modus operandi dessa banca, tá? Então vamos à questão. Há 3 funcionários tomando café no refeitório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, quando um deles derruba a xícara de café no chão. Nesse instante, chega a zeladora e pergunta: quem foi que fez isso? João diz: não fui eu. Marcos diz: não foi o Carlos. E Carlos diz: fui eu. Sabendo que apenas um dos 3 está falando a verdade, quem foi que derramou café no chão do refeitório e quem está falando a verdade, respectivamente? Então, primeiro quem derramou, depois quem está falando a verdade. Isso é o que a banca, às vezes, em alguns concursos, em alguns editais, chama de raciocínio verbal, né? Que é quando eu conto uma historinha, tenho algumas sentenças ali e apenas uma é verdadeira, apenas uma é mentira, e aí eu tenho que achar alguma coisa, tá? Então, ele pode botar como lógica ou pode botar como raciocínio verbal. Esse edital específico da Assembleia, eu trabalhei com o pessoal aqui para a Assembleia, o nome que tinha lá no edital era isso, raciocínio verbal. Mas pode ser apenas raciocínio lógico, tá? Então vamos lá. E aí como é que a gente sai dessa enrascada? São questões que geralmente as frases são curtinhas, mas você fica preso ali, né? Enganchando. O método que eu uso é afirmar que um deles falou essa tal verdade, né? Não estou aqui já dizendo que João foi quem disse a verdade. Estou supondo. Suponha que João tenha falado a verdade. E ele diga: não fui eu. Ok, tá tudo certo, então tem que ter sido Marcos ou Carlos, se ele tiver dito a verdade. E aí Marcos diz: não foi Carlos, só que para isso ele teria que estar mentindo, né? Então não foi Carlos, se isentou, né? Não tá mentindo. Até aí tudo bem, né? Se ele mente e diz que não foi Carlos, só que quebra essa ideia agora. Carlos diz: fui eu. E Carlos tem que estar mentindo. Aí eles não, essas frases aqui não se completam, tá? Para João ter dito a verdade, não tem como esses dois estar mentindo. Porque um diz: não foi ele. Beleza, está mentindo. Aí ele diz: fui eu. Tá? E ele também está mentindo, aí não rola. Então, não pode ter sido o João a ter falado a verdade. Deixa eu apagar bem rapidinho aqui. E vamos achar, então, supor, né, que quem tenha falado a verdade tenha sido Marcos. Será que dá certo se Marcos falar a verdade? Ele disse que não foi Carlos, ok? Então não pode ter sido Carlos. Carlos diz: fui eu. E ele pode estar mentindo, ele deve estar mentindo, né? Que ele disse que não foi. Então, e João diz: não fui eu. Só que João está mentindo, né? Tem que ter sido João. Se ele diz não fui eu, e ele está mentindo, tem que ter sido ele. Então, não dá para Marcos, não dá para Marcos ter falado a verdade também. Porque ele diz que não foi Carlos, né? Tem que ter sido ele ou João. Só que João diz: não fui eu, e está mentindo, tem que ter sido João também. E aí não confere. Então vamos supor agora na segunda vez que Marcos disse a verdade, né? Marcos tem que ter dito a verdade, então os outros dois têm que estar mentindo. Se Marcos disse a verdade, ele disse: não foi Carlos. Então não pode ter sido Carlos que derrubou, né? Vai ficar entre ele e João. Beleza. Carlos aqui embaixo disse: fui eu. Tudo bem ele está mentindo, porque não foi ele, né? Já que o Marcos disse a verdade, não foi ele, ele disse: fui eu, menti. Perfeito. Estou ainda entre quem derrubou, Marcos ou João. Aí João diz: não fui eu. Perfeito, ele está mentindo, porque se ele está mentindo, foi ele. E Marcos disse justamente isso, que Carlos não foi, né? E Carlos mentiu dizendo que foi ele. Então, aqui está uma configuração perfeita, né? Temos que Marcos disse a verdade e João mentiu, né? E quem derrubou, de fato, foi João. Então, quem derrubou, João. Quem falou a verdade, Marcos. Mas vamos analisar a terceira alternativa, né? A terceira, falando que Carlos disse a verdade. Supondo que Carlos tenha dito a verdade. Ele disse: fui eu, né? Ele disse a verdade. Se foi ele dizendo a verdade, João mente quando diz que não foi ele, né? Se João mente dizendo que não foi ele, é porque tem que ter sido ele. Aí você vê que também não vale
a afirmação com Carlos dizendo a verdade. Então, de fato, a gente só tem a possibilidade de Marcos ter dito a verdade, João ter derrubado a xícara. Como ele pede isso em ordem trocada, né? Quem foi que derramou o café, respectivamente, quem falou a verdade, João e Marcos, gabarito letra C. Muito boa essa questão de raciocínio verbal, padrão AOCP de cobrança, né? Vai fazer algum concurso da AOCP, veio assistir essa questão, por isso tem vários outros vídeos aqui de raciocínio lógico com essa banca, tá? Faz aí uns 2 meses que eu estou trabalhando muito pesado com essa banca. Vai fazer o concurso da Embasa? Tem aula pronta e específica para o concurso da Embasa, lá a empresa de saneamento da Bahia, tá? Então, tô gravando esse vídeo na época que tá chegando bem pertinho do dia da prova, tá? Se não, se tá fazendo para outro concurso, comente qual, peça videoaula, compartilhe com algum amigo que vai fazer algum concurso ou especificamente da banca AOCP, tá? Bons estudos, forte abraço a todos e até mais!